Dr. Tarcísio Martins, ele é formado aqui no Mato Grosso do Sul, na Federal, né? É uma Isso, faculdade federal da Grande Dourados, não é a da isso. capital. E Dourados. depois o senhor fez especialização ou residência, não sei, em São José do Rio Preto, né? Fiz residência, né? Na FAMERP, né? Universidade Fez lá de residência São em Paulo. São José do Rio Preto, é um lugar muito bem falado. Aí hoje eu pensei nisso, da gente conversar sobre isso, porque assim, eu sempre fui muito reservado. Eu fui muito mais assim tradicional a querer usar só aquilo que está nos protocolos da especialidade. E depois eu comecei a arriscar mais coisas, mas eu sempre tenho minhas reservas com as coisas que surgem. Volta e meia, a gente teve aí medicações que entraram no mercado, tiveram que ser retiradas. A gente sabe que existe interesse econômico por trás nisso. E aí eu comecei a ver, de alguns anos para cá, toda essa questão de uso dos derivados da cannabis para tratamentos em epilepsia, dor crônica, oncologia, e agora eles vêm entrando bastante em questão de dores, acho que enxaqueca, autismo, alguns temas da psiquiatria também, com ansiedade. E aí eu vi que o doutor já experimenta usar isso aí. E da parte da psiquiatria, só introduzindo, a gente tem uma reserva com o tal do THC, né? Que a pessoa fuma maconha, fazem muita psicose, e a gente, mesmo que não houvesse pesquisa, a gente enxerga isso no clinicar da gente, moçada que às vezes usou pouco, às vezes usou muito, e faz psicose, e não tem histórico de psicose naquela família, e fica meio que na conta da cannabis, aquele cara ter feito a, a psicose. A esquizofrenia, às vezes até se torna esquizofrenia quando continua os sintomas. Né? Mas me deixou bastante animado, talvez, que eu vi o Fabrício Assini falar que assim, tem o THC e tem o canabidiol, que é para a gente realmente ter reserva em pessoa com histórico de psicose, família com psicose, você vai evitar. Eles têm quase os mesmos usos, eu entendi assim, mas a gente deve ter esse cuidado do histórico de psicose, prejuízo cognitivo, alguma coisa assim, evitar THC. Mas eu tenho que soltar para ti também. Eu quero aprender com vocês. A forma de medicina endocannabinoide, né? Porque não se refere exatamente à planta, está se referindo ao sistema endocannabinoide, né? Que Que é uma coisa que a está. gente tem receptores para isso. Isso, E na aí já verdade, faz. assim, já tem todo um sistema, ou seja, são vários receptores dentro da cada célula ali nervosa, neurônios, gliócitos, astrócitos, tem receptores, né, que são receptores, são como se fosse a chavezinha ali, né, que vem a molécula e abre a célula, encadeia uma ação dentro da célula. Tem um sistema, ou seja, vários tipos de receptores canabinoides pelo corpo inteiro, né? Foram bem estudados, mais bem estudados até agora, o CB1 e o CB2, né? CB de canabidiol mesmo. CB1 e 2. Só que não é o canabidiol nem o THC, que o THC é pH de tetrahidroC de canabidiol, né? E o canabidiol é assim, essa parte química do tetraído, como se fosse o canabidiol tetraidratado. Então, no nosso corpo principal, o receptor, a principal molécula endocannabinoide chama anandamida. É uma outra molécula, só que ela não tem como você tomar ela porque a ação dela é muito geral. Então seria tipo você tomar glutamato, tipo tomar GABA. Não vai funcionar para nada, entende? A molécula suja, ali que é muita coisa. Ela é muito generalizada. Então você usa, principalmente hoje, ou o THC ou o canabidiol, ou os dois, dependendo da interação da sua indicação e da faixa etária. Já vou chegar nessa parte aí da esquizofrenia e tudo mais, para diversas patologias. Tem algumas mais bem estudadas, outras menos, né? Então começou somente com epilepsia refratária, né? E dor crônica. Porque o pessoal via que muito, principalmente nos Estados Unidos, também na Inglaterra, eles viam que tinha veteranos de guerra, por exemplo, com feridas, com amputações, com coisas muito graves, assim, que os fármacos não davam conta, os convencionais, e o pessoal usava cannabis sativa, ou em forma de inalatória, né, fumando. Tu falou dos veteranos de guerra.
parece que essa ação que teria a cannabis de provocar perda de memória, no transtorno de estresse pós-traumático, parece que é uma indicação também que vem sendo estudada e usada, porque beneficia para a pessoa parar de reviver as relembranças traumáticas do fato estressor. Então, sim. Do mesmo jeito que, por exemplo, o efeito colateral do THC, que é a fome, o pessoal sabe que usa maconha, fome inalado, fuma, chama larica, né? Pois é, tem muito, em pacientes, por exemplo, com câncer, com neoplasia avançada, você passa THC e a pessoa consegue comer, o que para eles é vital. Muitas vezes você, por exemplo, você precisa fazer uma operação para tirar um tumor sólido e a pessoa não consegue comer de jeito nenhum. Se ela for internada, ela pode ter uma infecção intra-hospitalar para usar a alimentação parenteral. Então você usa o THC para a pessoa poder se alimentar, ganhar um pouco de massa e suportar a cirurgia. Tem relatos de pessoas que foram literalmente salvas por causa disso. Só que o problema do THC é o seguinte, porque apesar de serem moléculas parecidas, elas têm ação consideravelmente diferente. Então, por exemplo, o efeito recreativo, que é esse efeito o famoso ficar doidão, que o pessoal usa de forma inalatória, fuma, né? Ele é do THC. A cannabidiol não dá efeito alucinógeno, nem de alteração de humor importante. Ele é do THC. Só que o THC, ele tem tanto o cannabidiol, o THC quanto o CBD é o cannabidiol. Eles não têm dose de intoxicação viável. Ou seja, você nunca vai no pronto-socorro. Eu trabalhei 10 anos aí em pronto-socorro. Eu nunca peguei um caso de pessoa com overdose de maconha. Não tem. E olha que o pessoal usa isso aí com força. Nunca vi. Agora, caso de intoxicação por álcool, caso de intoxicação por anfetamínico, por cocaína, eu via todo dia. Então, assim, é uma droga, do ponto de vista estritamente orgânico, muito seguro. Agora, o que não se sabe, assim, ainda tem um monte de teoria, o pessoal discute, qual seria o efeito do THC num sistema nervoso que ainda está se desenvolvendo. Ou seja, criança e adolescente. Porque o THC tem os efeitos eufóricos, né? E uma pessoa que possa ter uma predisposição a alguma patologia psiquiátrica importante, o pessoal não sabe dizer ainda com certeza se é seguro ou não. Principalmente numa criança, por exemplo, que se a criança tiver algum efeito eufórico, como o senso de realidade dela ainda está sendo construído, você não quer dar nenhum tipo de, regularmente, nenhuma substância que vai fazer a criança ficar, entendeu? Que possa fazer a criança ter alguma disrupção desse senso de realidade. Tá? Então, o THC em criança e adolescente tem ainda estudos. Agora, o canabidiol, mesmo em criança e adolescente, já fizeram muitos estudos e é completamente seguro. Então, é o que eu consegui entender, muito mais seguro. E assim, lógico que mesmo que em criança e adolescente tiver que usar THC, mas para transtornos mentais mais graves, por exemplo, criança com transtorno de comportamento muito grande por um autismo, ou com epilepsia refratária, com perdão da palavra, essa criança já está, entre aspas, ferrada, já está bastante lesada, tem bastante deterioração, que se trouxer uma melhora comportamental, sintomática, já vai ter mais benefício do que prejuízo. Agora, não vamos pensar assim, às vezes se não tem segurança, vai sair usando THC em criança, para distúrbios menores, para ansiedade. Em criança e adolescente é exceção, você pode usar, mas você tem que ser custo e benefício, né? Então, por exemplo, a criança tem lá uma epilepsia refratária, ou tem uma leucemia refratária a drogas, ou, por exemplo, um autismo muito difícil, que a criança está tomando lá 5 tipos de antipsicótico, já está ficando toda dura, toda cheia de efeito colateral, ficando apática, entendeu? Porque tanto o THC quanto o canabidiol, porque tem as 3 formulações, você pode usar o canabidiol, pode usar o THC, você pode usar os 2 misturados. E tem vários tipos de formulação entre essas três opções, né? E tem outras que são os óleos, né? Tem muito mais substâncias. Às vezes, por exemplo, pra você ter ideia, a planta cannabis sativa tem 400 substâncias orgânicas diferentes. Dessas 400, 60 são classificadas como endocannabinoides. Tá entendendo? Então, às vezes, faz o extrato da planta lá, refinado, que também tem seus usos.
e são várias moléculas além do THC e do canabidiol. Então, por exemplo, ela é usada também como uma redutora, ela é usada até para usar o termo da saúde da família, na profilaxia quaternária. Ela é usada na diminuição da polifarmácia. Porque o que se viu, isso aí já tem estudos mesmo, é que às vezes a pessoa toma muitos tipos de neurolépticos, não apenas antipsicóticos, às vezes outros tipos de neurolépticos, lítio, modulador de humor e tal. E aí, introduzindo o THC, os canabidióis, você consegue reduzir a polifarmácia da pessoa. Às vezes a pessoa está tomando 10 remédios, começa a tomar 4, mais o endocanábico. Então, você vê que o custo-benefício, o problema no Brasil, pelo menos, por enquanto, é o custo, né? Um dos maiores problemas, porque como é recente, e aqui no Brasil só usa o canabidiol, só tem canabidiol sendo produzido aqui no Brasil, tudo que for escapar de canabidiol puro vai ficar muito caro. Tá, entendi. E esse aspecto assim de diminuir a polifarmácia, a gente entende que é o movimento que existiu depois de 1900 na medicina, que existia uma farmacopédia assim, de fitoterápicos muito grande, com o interesse da indústria farmacêutica, tudo foi abandonado, também o canabidiol. Para minha surpresa, eu fui entender que a cannabis tem uma relação com o ser humano milenar, de muitos anos. Muitos povos usaram para controle sintomático de várias coisas. Mas com o advento dos remédios sintéticos patenteados, toda a farmacopédia que tinha de toda a farmacopéia que tinha de fitoterápico, incluindo cannabis, foi rebaixada. E agora, não entendi, mas assim, alguma parte da indústria vem com o interesse de isolar essas substâncias e fabricar e vender. E, de certa forma, a indústria acaba se beneficiando com a proibição do uso ilícito, né? Porque torna difícil a obtenção. Não sei quando é que vamos chegar no meio termo. Mas, em termos práticos, assim, o que a gente tem? Tu disse que a gente tem canabidiol, tem THC e tem combinados, dois diferentes proporção. E a gente vai falar que tem o óleo essencial que não é tão purificado. É uma fabricação mais caseira, que tem algumas associações aí de crianças com autismo, com epilepsia, que esse preço todo que se faz é também o interesse de quem fabrica, porque o sistema acaba se beneficiando da Constituição garantista, de modo que muitos fabricantes preferem vender 10 frascos para o governo via judicial, via ordem judicial, do que vender 10 frascos a 5 mil reais via judicial, do que vender 1.000 frascos a 500 reais, que seria um preço viável de uma família bancar. Então, tem todo esse fato, não tem justificativa. A judicialização na medicina, né? As farmácias, elas deitam em cima disso. Elas pegam uma droga que vai ser, que eles sabem que vai ser prescrito pouco, relativamente pouco, e fazem isso aí de propósito para poder vender só via judicial. Sim, é o que acontece com a gente na psiquiatria quanto aos antipsicóticos. A hora que o bicho pega, que a gente tem um paciente grave, agitado, a gente lança a mão de haloperidol e que funciona. Mas aí a indústria montou todo um arsenal de literatura para falar mal dos efeitos motores dos antipsicóticos de primeira geração e omite quase que totalmente os malefícios metabólicos dos antipsicóticos de segunda geração e que também fazem efeitos motores. Só fazem efeitos motores menores porque sempre se usa em dose menor, porque o que é caro, o paciente e o médico tentam economizar, e quando o paciente fica agitado, que precisa de dose grande, tem que se lançar a mão do haloperidol, que é o único injetável disponível na prática. Você dá um viés, né? E aí dá um viés de que causa mais efeito motor. Além do viés, quando a gente vai olhar os trabalhos de comparação do Aldol com o novo antipsicótico, o Aldol eles aumentam a dose semanalmente e do novo antipsicótico quinzenalmente, justamente para chegar à conclusão da pesquisa, dizendo que tiveram equivalência terapêutica, porém o novo antipsicótico de segunda geração foi mais tolerado. Mas eles desenharam o estudo para fazer o paciente suportar mesmo
suportar menos o antipsicótico antigo. Para quê? Para deixar de preço baixo o antigo e de majorar o preço do novo. E para vender via judicial, grande parte das vezes, ou para o governo comprar através do laudo de medicamentos especiais que a gente tem que fazer para o paciente obter essa medicação quando precisa. E eu não sei como está. Você prescreve canabidiol, as famílias têm que arcar isso ou tem que entrar na justiça, porque senão está na cesta de medicamentos O especiais. paciente pode entrar na justiça, né? Se ele provar lá que ele não tem recurso, tudo mais, o juiz conceder, ele pode conseguir sim, mas não é. Ainda não, eu não vi muito paciente conseguir isso, não, para te falar a verdade. E as apresentações, doutor, é sempre em óleo para usar em gotas? Como é que é? Assim, o canabidiol tem xarope aqui no Brasil, né? Os que são produzidos. Tem a Green Care, que tem uma apresentação de 23 miligramas por ml, e a Pratidonoduse tem 3 apresentações, de 20 miligramas por ml, de 50 miligramas por ml e de 200 miligramas por ml. Os dois são xarope ali com dosador, né? Como é muito mais barato, eu estou prescrevendo mais esses aí, que é canabidiol puro, né? Purificado. Aí, assim, criança, tanto adulto quanto criança, você vai começar 1 ou 2 miligramas quilo, né, por dia. Você pode dar uma vez ou dividido em 2 vezes, tanto faz. E aí você vai subindo pouco a pouco. Então, por exemplo, vou dar para um adulto ali de 60 quilos. Então, eu vou dar 60 miligramas quilo, 60 miligramas total, porque é 1 miligrama ali por quilo para começar, só para começar. E aí, a cada 3 a 5 dias, você vai subindo um pouquinho. Você vai subindo um meio ml ou 1 ml. Então, por exemplo, vou dar 50 miligramas, vou dar a formulação de 50 miligramas por ml, eu quero 60 miligramas. Vou dar 1,2 ml por dia. E aí, a cada 5 dias, essa pessoa vai subir meio ml ou até mesmo 1 ml, dependendo da tolerância. Geralmente, assim, segurança é uma droga muito segura. O que pode dar é efeito principalmente gastrointestinal. Se a pessoa subir muito rápido, pode dar náusea um pouco, pode dar um pouquinho de queimação, né, pirose, pode dar um pouco de tontura se a pessoa subir rápido demais. Então a gente recomenda que cada 5 dias vá subindo. Ela não tem dose máxima, né? Mas a gente vai orientando que a pessoa vá voltando com o profissional médico, pelo menos a cada mês aí, para a gente poder ir vendo como que está a atuação. E isso para todas as indicações, doutor, pensando na ansiedade, pensando na epilepsia, pensando no apetite para um paciente oncológico? Não, depende da indicação. Então, por exemplo, se você está com um paciente ansioso e está precisando muito assim, você já vai começar a 2, 3 miligramas quilo e vai subir mais rápido, porque esses poucos efeitos colaterais não compensam. Epilepsia é a mesma coisa. Aí você vai subir até com uma dose mais alta, às vezes 4, 5 miligramas por quilo, entendeu? Então, a gente criança, né? Porque a gente dá mais em criança, no caso da epilepsia. Apesar de não ser meu público, só tendo criança acima de 10 anos, abaixo eu prefiro deixar com o neuropediatra, né? Em autismo, a gente vai devagar, porque no autismo, tanto no autismo, até no TDAH é passado, ou no transtorno opositor desafiador, quando tem aqueles traços de transtorno de caráter que você não pode diagnosticar, porque é um transtorno de caráter, até onde eu lembro, você só fecha diagnóstico com 18 anos. Você vai chamar de transtorno de conduta antes. Aí você também é prescrito. E aí, pô, você não vai. É uma coisa que é crônica, você não precisa começar a dose rápida, porque junto com isso vai ter as outras medidas. Você vai encaminhar o paciente para o tratamento comportamental, psicológico, ressocialização, convivência social. Então você não quer, peraí, eu vou dar só isso aqui vai ser a bala de prata que vai mudar a cabeça da pessoa. Você vai usar aquilo para ser uma complementação do tratamento, não para ser uma monoterapia e esquecer o resto. Entendi. Tá certo. Tá. Então, você está muito mais ligado ao canabidiol, por ser mais seguro, mais estudado, né? Não é nem por isso, é mais pela disponibilidade financeira do povo mesmo. Porque se eu for passar um remédio aí que ou você judicializa ou você paga assim, deve ter abaixado um pouco agora, tem formulação aí que é 2 mil, 3 mil frascos, mas que o tratamento mensal vai custar de 8 a 15 mil, fica muito difícil. Um frasco custa R$200, apesar de tudo. Aí, na parte do Noduse, tem de 20, de 50 e de 200. Então, como que eu faço?
Se é criança, eu uso de 20, até para titular, né? Mais seguro. Um adulto eu titulo de 50, a pessoa que vai titular, a gente vai falar como ela vai fazer. Então, ó, Flor, você vai começar com 2 ml e meio e vai aumentar 1 ml a cada 5 dias. Por exemplo, ah, mas até quanto? Até 15 ml. Eu não quero que você passe disso antes de me consultar de novo. Aí a pessoa vai tomar lá 12 ml e vai falar, olha, com 12 ml eu já fiquei bem melhor. Então eu vou fazer a titulação de 200 miligramas por ml. Sim. Porque ela vai tomar menos miligramas, menos ml e vai pagar um pouco menos. Porque não tem tanta diferença de preço entre o de 200 e o de 50. Mas o de 200 tem 4 vezes mais canabidiol. Sim. Aí fica mais viável para a pessoa conseguir, até porque não a gente, como é um tratamento de neuromodulação, querendo ou não, a gente não recomenda que a pessoa tome por menos de 1 ano. Às vezes vai tomar toda a vida, um autismo, uma epilepsia refratária, vai às vezes diminuir a dose, mas vai ter que manter. Agora, muitas vezes, por exemplo, um transtorno ansioso generalizado, se a pessoa faz lá, começa a fazer atividade física, porque a própria atividade física, que é uma coisa legal de falar, a atividade física trabalha no receptor, no sistema endocannabinoide. Então, esse bem-estar que você tem, o pessoal fala, serotonina e tal, não é bem isso não, na verdade é mais o endocannabinoide que atua... Tem pesquisa que aponta que a atividade física é superior ao uso de antidepressivos, só que isso não é divulgado. Então, a pessoa faz terapia, faz atividade física, faz higiene do sono, lá, melhora a dieta e usa o endocannabinoide, vai neuromodular e consegue sair desses remédios. Consegue sair também do canabinoide. Exato. Sim, exato. Mantendo então, assim, por isso que eu falei, é uma parte da terapia, tu não vai enfiar aquilo como se fosse uma bala de prata. Então você vai falar para a pessoa, olha, eu quero que você faça atividade física pelo menos 4 vezes por semana, pelo menos 1 hora por vez. Quero que você faça na psicoterapia, porque você tem assuntos para trabalhar aí na tua cabeça. Isso, aquilo. A pessoa, se ela tiver um pouquinho de disciplina, ela consegue escapar. E às vezes nunca mais toma. Claro que a gente sabe que toda depressão e ansiedade, que são os 2 grandes males, tem uma taxa de recorrência razoável. Mas tem gente que sai e não volta mais. Mas a gente nota, e tem pesquisa angariada isso, que nesses problemas de ansiedade e depressão, quem mais fica freguês da medicação são as pessoas que ficaram com a bala de prata, como você fala, ficaram só com a medicação e não conseguiram implementar melhoras no estilo de vida. Daí, quando tira o remédio, o efeito terapêutico, os problemas estão lá, continuam lá, os sintomas voltam. Mas é muito cômodo isso para o paciente, às vezes, acreditar num remédio milagroso e não implementar as outras coisas. E é trabalhoso para a gente também, toda vez tem que fazer aquela catequese, o paciente melhorar o sono, melhorar a alimentação, se comprometer com a atividade física. Aí, às vezes, a gente se torna tão chato para o paciente que ele migra para outro colega que taca remédio e não cobra mudança do estilo de vida. Mas tá bom, eu acho que rendeu, nós estamos quase 1 hora aqui. Inclusive, eu sei que eu já tive procuras no telefone de pessoas que têm alguém com demência em casa e que ligam e perguntam se o doutor trabalhava com canabidiol, que está falando, o doutor não maneja isso, a pessoa não marca. Porque já tem gente que já está insatisfeita com outras abordagens e quer tentar outra coisa. Mas isso que tu falou é muito interessante, a gente não tem que ficar, se acreditou nela, usou, deu sucesso. Não tem um paciente que aparece virgem de tratamento, precisando de tratamento. É lógico que a gente tem que pensar em usar as coisas mais sedimentadas, mais convencionais e mais viáveis para o paciente. E vai deixando essas opções que estão mais novas e às vezes mais caras, para sensatamente oferecer para quem não se deu bem com aquilo que é mais habitual. Então tá, vamos encerrar. Muito obrigado, doutor. Vamos combinar outros e vamos fazendo. Obrigado, boa noite. Então, boa noite.